O milionário Valentino Azevedo Montenegro já tinha se acostumado com a pior dor que um ser humano pode sentir, a de existir sem ser visto. Mas naquela noite, enquanto todos se afastaram dele com medo, vergonha ou pena, Angelina, uma menininha encantadora, filha de Maria Farias, uma faxineira humilde, atravessou o salão iluminado, parou na frente da cadeira de rodas dele, estendeu a mãozinha e fez um pedido que mudaria para sempre o destino de 3 pessoas. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Valentino Azevedo Montenegro sabia exatamente o que significava ser invisível em uma sala cheia de gente. Aos 42 anos, ele havia aprendido que sua cadeira de rodas funcionava como uma barreira invisível, um muro que separava ele do resto do mundo. As pessoas o evitavam como se sua condição fosse contagiosa, como se um simples cumprimento pudesse contaminar suas vidas perfeitas. Naquela noite, no salão envidraçado do Instituto Tomi Otaki, a situação não era diferente. O evento anual da Fundação Montenegro reunia a elite de São Paulo. Homens de terno impecável conversavam sobre negócios. Mulheres exibiam joias que custavam mais do que um apartamento inteiro. E Valentino atravessava o salão com seu semblante neutro, fingindo que não percebia os olhares de pena, os sorrisos falsos, o desconforto estampado nos rostos ao redor. Ele parou próximo à janela, observando a cidade iluminada lá embaixo. São Paulo brilhava como sempre, indiferente ao vazio que ele sentia por dentro. Valentino, que alegria ver você aqui! Ele virou a cadeira e se deparou com Júlia Sampaio, uma socialite que frequentava todos os eventos da elite paulistana. O sorriso dela era largo demais, forçado demais. Boa noite, Júlia, ele respondeu com educação. Precisamos tirar uma foto juntos. Para o meu Instagram, você sabe como é. Valentino conhecia bem aquele jogo. Júlia queria aparecer ao lado dele, mostrar para seus seguidores que era uma pessoa inclusiva, moderna, consciente. Mas quando o fotógrafo se aproximou, ela hesitou. Sabe de uma coisa? Acho que não vai ficar bom no enquadramento. A cadeira ocupa muito espaço. Desculpa, querido. E ela simplesmente se afastou, deixando-o ali, sozinho novamente. Valentino não demonstrou reação. Havia aprendido a esconder a dor há muito tempo. Cada rejeição era uma ferida silenciosa que ele guardava para si mesmo. Minutos depois, Camila Nogueira se aproximou. Ela era filha de um político importante e estava sempre cercada de assessores. Valentino, precisamos conversar sobre aquele projeto na Zona Oeste, ela disse, mas seus olhos não encontravam os dele. Ficavam fixos em algum ponto acima de sua cabeça, como se ele não estivesse realmente ali. Podemos marcar uma reunião na próxima semana, ele sugeriu. Claro. Minha secretária entra em contato. Mas ambos sabiam que isso nunca aconteceria. Camila já estava olhando para o lado, procurando uma desculpa para se afastar. O quarteto de cordas começou a tocar uma valsa suave. Casais se formaram no centro do salão. Valentino observou tudo com uma sensação familiar de exclusão. Ele nunca seria convidado para dançar. Nunca seria visto como um homem completo. Para aquelas pessoas, ele era apenas um milionário em uma cadeira de rodas. Alguém que despertava piedade ou desconforto, nunca interesse genuíno. Um garçom passou oferecendo champanhe. Valentino pegou uma taça mais por ter algo para fazer com as mãos do que por vontade de beber. O líquido dourado brilhava sob as luzes do salão, mas para ele não tinha sabor algum. Senhor Montenegro, que prazer tê-lo aqui, disse Roberto Fonseca, um empresário do setor imobiliário. Ele falava alto demais, como se Valentino fosse surdo além de paralisado. O evento está maravilhoso, não está? Pode falar normalmente, Roberto. Eu escuto perfeitamente. O homem ficou sem graça e logo inventou uma desculpa para se afastar. Valentino suspirou. Sempre a mesma coisa. As pessoas não sabiam como agir perto dele.
Tratavam-no como uma criança ou como um objeto frágil que poderia quebrar a qualquer momento. Ele começou a se dirigir para a saída. Já havia cumprido seu papel social, aparecido no evento da própria fundação. Agora só queria voltar para casa, para o silêncio de sua cobertura no alto de pinheiros. Mas foi nesse momento que algo mudou. Uma criança pequena apareceu no meio do salão. Ela tinha uns 5 anos, cabelos cacheados presos com um laço simples, vestido simples que contrastava com os trajes de gala ao redor. A menina olhava tudo com olhos curiosos, encantada com as luzes, com a música, com o movimento das pessoas. E então seus olhos encontraram Valentino. Ele esperou pela reação de sempre. As crianças normalmente ficavam assustadas com a cadeira de rodas, ou então faziam perguntas constrangedoras que deixavam os pais envergonhados. Mas aquela menina apenas sorriu. Um sorriso genuíno, luminoso, que iluminou o rosto dela inteiro. Ela começou a caminhar na direção dele. Passos pequenos, mas determinados. Valentino ficou paralisado, sem saber o que esperar. A menina parou bem na frente dele e inclinou a cabeça para o lado, estudando-o com curiosidade. "Moço", ela disse com uma voz doce e clara, "você quer dança comigo?" O mundo parou. O salão inteiro congelou. Taças suspensas no ar, conversas interrompidas no meio da frase, olhares fixos naquela cena improvável. Uma criança pobre, claramente filha de algum funcionário, parada diante do milionário Valentino Montenegro, pedindo para dançar com ele. Valentino não conseguia respirar. Sua garganta estava fechada, as palavras presas em algum lugar entre o choque e a emoção. Fazia tanto tempo desde que alguém, qualquer pessoa, havia se aproximado dele com naturalidade, sem pena, sem desconforto, sem interesse em seu dinheiro. Você quer dançar comigo?" Ele conseguiu perguntar, a voz saindo mais fraca do que pretendia. A menina balançou a cabeça com entusiasmo, os cachos pulando ao redor do rosto. "Sim, a música está tão bonita. Você gosta de música?" Eu gosto sim." Ela estendeu a mãozinha pequena, esperando que ele a segurasse. Valentino olhou para aquela mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Com dedos trêmulos, ele estendeu a própria mão. Quando os dedos dela tocaram os dele, algo dentro do seu peito se apertou. "Meu nome é Angelina, mas todo mundo me chama de Lina. E o seu?" "Valentino." "Valentino?" Ela repetiu, testando o nome na língua. "É bonito. Posso te chamar de tio Vale?" Ninguém nunca havia lhe dado um apelido. Ninguém tinha essa intimidade com ele. "Pode." Lina começou a puxá-lo pela mão, fazendo a cadeira girar suavemente. Ela não sabia dançar valsa de verdade, mas seus movimentos tinham uma graça inocente que era mais genuína do que qualquer coreografia ensaiada. Ela girava ao redor da cadeira, rindo, seus olhos brilhando de felicidade pura. Valentino sentiu um sorriso se formar em seus lábios. Um sorriso real, que vinha de algum lugar profundo que ele havia esquecido que existia. "Você é muito boa nisso", ele disse, e percebeu que sua voz estava mais leve. "Minha mãe diz que eu sou uma bailarina, mas eu nunca fiz aula de dança. Você já fez?" A pergunta era tão inocente, tão livre de malícia, que não doeu como deveria. Lina realmente queria saber, sem segundas intenções. "Não, nunca fiz. Então estamos aprendendo juntos." Do outro lado do salão, uma mulher de uniforme de limpeza surgiu correndo, o rosto pálido de susto. Ela era jovem, devia ter uns 29 anos, com feições cansadas, mas bonitas. "Lina, Lina, volta aqui agora!" A menina parou de girar e olhou para a mãe com culpa. "Mas eu estava só dançando, mamãe." A mulher chegou perto, quase tropeçando na própria pressa. Seus olhos estavam arregalados de pânico. "Senhor Montenegro, eu peço 1000 desculpas. Eu pedi para ela ficar na cozinha, mas ela fugiu. Por favor, não reporte isso para a empresa. Eu preciso desse trabalho. Eu juro que não vai acontecer de novo."
Valentino olhou para aquela mulher e viu o medo estampado no rosto dela. Medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas, de não ter como sustentar a filha. Um medo real, que ele conhecia bem mesmo vindo de um mundo completamente diferente. "Qual é o seu nome?" ele perguntou com gentileza. "Maria. Maria Bento Farias." "Maria, sua filha não fez nada de errado. Pelo contrário." Ele olhou para Lina, que observava tudo com os olhos curiosos. "Ela me deu o melhor momento que tive em muito tempo." Maria piscou confusa, como se não conseguisse processar aquelas palavras. "Senhor, leve-a de volta para a cozinha, está bem? E não se preocupe, não vou reportar nada para ninguém." O alívio no rosto de Maria foi instantâneo. Ela segurou a mão de Lina com firmeza. "Muito obrigada, senhor. Muito obrigada mesmo." Lina acenou para Valentino enquanto era levada embora. "Tchau, tio Vale. Foi muito legal dançar com você. Tchau, Lina." Ele ficou ali, sozinho novamente. Mas algo havia mudado. O peso que carregava no peito estava um pouco mais leve. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu completamente invisível. As pessoas ao redor começaram a voltar às suas conversas, mas os sussurros eram evidentes. Alguns olhavam para ele com curiosidade, outros com julgamento. Júlia Sampaio revirou os olhos e comentou algo com a amiga ao lado. Roberto Fonseca balançou a cabeça como se tivesse presenciado algo inadequado, mas Valentino não se importou. Naquele momento, a opinião daquelas pessoas não significava nada, porque uma criança de 5 anos havia feito algo que nenhum adulto naquela sala teve coragem de fazer. Ela havia tratado ele como uma pessoa normal, como alguém digno de atenção, de carinho, de um convite para dançar. Ele passou o resto do evento em silêncio, mas sua mente estava longe dali. Continuava pensando em Lina, em seu sorriso espontâneo, em sua mão pequena segurando a dele sem medo ou hesitação. Quando finalmente voltou para casa, já passava da meia-noite. A cobertura estava silenciosa como sempre. Móveis caros, decoração impecável, mas vazia de vida, vazia de calor humano. Valentino foi até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo nunca dormia completamente. Sempre havia luzes acesas, carros nas ruas, pessoas vivendo suas vidas. Ele pensou em Maria, trabalhando até tarde para garantir o sustento da filha. Pensou em Lina, provavelmente dormindo em algum lugar humilde, sonhando com música e danças. E pela primeira vez em muito tempo, Valentino sentiu algo que havia desistido de sentir: esperança. 2 dias depois, o telefone da empresa de limpeza tocou com um pedido inusitado. Valentino Montenegro queria contratar uma funcionária específica para trabalhar em sua cobertura. O nome dela era Maria Bento Farias. A gerente da empresa quase caiu da cadeira. Clientes nunca faziam pedidos específicos. Normalmente, apenas contratavam o serviço e deixavam a empresa decidir quem enviar. Mas aquele era Valentino Montenegro, um dos homens mais ricos de São Paulo. Se ele queria Maria, era Maria quem ia. Maria estava limpando o chão de um escritório quando recebeu a ligação. "Maria, você precisa ir para um novo endereço amanhã. Alto de Pinheiros. Cliente especial." Ela sentiu um aperto no peito. Alto de Pinheiros era onde moravam os milionários. Casas enormes, coberturas de luxo, pessoas que viviam em um mundo completamente diferente do dela. "Qual é o nome do cliente?" ela perguntou, embora algo dentro dela já soubesse a resposta. "Valentino Montenegro." Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Será que ele havia mudado de ideia? Será que ia reclamar sobre Lina ter atrapalhado o evento? Seu coração começou a bater mais rápido. "Algum problema, Maria?" "Não, nenhum. Eu vou." Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Revirou-se na cama do quartinho que dividia com Lina, imaginando 1000 cenários diferentes. Talvez ele quisesse falar pessoalmente sobre o ocorrido. Talvez quisesse garantir que aquilo nunca mais se repetisse. De manhã, Maria arrumou Lina com cuidado extra.
Colocou um vestido limpo, preparou uma mochila com lápis de cor e folhas para ela se entreter. Vamos para uma casa diferente hoje, ela explicou enquanto trançava o cabelo da filha. É muito importante que você fique quietinha, está bem? Nada de sair correndo como no outro dia. Lina balançou a cabeça com seriedade. Eu prometo, mamãe, vou ficar bem quietinha. Mas quando chegaram ao edifício no Alto de Pinheiros, Lina não conseguiu conter a empolgação. O prédio era enorme, com portaria cheia de seguranças, elevadores espelhados, corredores com obras de arte nas paredes. Uau, mamãe! É um castelo? Não, filha, é só um prédio. O porteiro verificou os nomes na lista e liberou a entrada. Maria segurou firme na mão de Lina enquanto subiam até o último andar. Quando as portas do elevador se abriram, havia apenas uma porta na frente delas. A cobertura ocupava o andar inteiro. Maria respirou fundo e tocou a campainha. Valentino abriu a porta pessoalmente. Ele estava em sua cadeira de rodas, vestindo uma camisa social clara e calças escuras. O cabelo estava penteado para trás, os olhos azuis estudando Maria com atenção. Bom dia, Maria. Bom dia, Sr. Montenegro. Por favor, me chame de Valentino. Ele olhou para baixo e viu Lina escondida atrás da mãe. E olá, Lina. Que bom ver você de novo. A menina saiu de trás de Maria com um sorriso tímido. Oi, tio Vale. Maria sentiu as bochechas queimarem. Lina, não seja sem educação. É Sr. Montenegro. Está tudo bem. Valentino interrompeu, e havia algo suave em sua voz. Tio Vale está ótimo. Ele abriu espaço para que elas entrassem. A cobertura era exatamente como Maria imaginava. Piso de mármore claro, janelas enormes com vista para a cidade, móveis modernos e caros, obras de arte nas paredes. Tudo impecável, tudo organizado, mas também vazio. Não havia fotos de família, não havia bagunça, não havia sinais de que alguém realmente vivia ali. Eu sei que deve estar se perguntando por que pedi especificamente por você. Valentino começou, guiando a cadeira até a sala. A verdade é que sua filha fez algo muito especial por mim no outro dia, e eu gostaria de retribuir de alguma forma. Maria pensou, surpresa. Retribuir? Senhor, eu não entendo. Vou ser direto. Quero contratar você para trabalhar aqui todos os dias. O salário será o dobro do que você recebe agora, com todos os benefícios inclusos. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não podia ser real. O dobro? Mas por quê? Eu não fiz nada para merecer isso. Você não precisa ter feito nada. Eu quero fazer isso. Ele hesitou e pela primeira vez pareceu inseguro. Mas há uma condição. Pronto. Ela sabia que havia algo errado. Ninguém oferecia tanto dinheiro sem querer algo em troca. Que condição? Ela perguntou, a voz saindo mais dura do que pretendia. Que você traga Lina com você, todos os dias. Maria piscou, certa de que havia escutado errado. Trazer a Lina? Sim, eu sei que você não tem com quem deixá-la. E eu gostaria muito que ela estivesse aqui. Lina puxou a mão da mãe, animada. Sério, tio Vale? Eu posso vir aqui todo dia? Se sua mãe concordar, sim. Maria olhou para aquele homem rico, sentado em sua cadeira de rodas, em seu apartamento luxuoso, e viu algo que não esperava ver. Solidão. Uma solidão profunda que nenhum dinheiro no mundo podia curar. Por que está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. Valentino olhou para Lina, que já estava explorando a sala com os olhos curiosos. Porque sua filha me tratou como um ser humano. E faz muito tempo que alguém fez isso. As palavras atingiram Maria com força. Ela sempre soube que pessoas ricas tinham seus problemas, mas nunca havia parado para pensar na solidão que Valentino devia sentir. Preso em uma cadeira, evitado por todos, tratado como um objeto de pena ou interesse financeiro. Está bem, ela disse, a voz trêmula. Eu aceito. O sorriso que apareceu no rosto de Valentino foi pequeno, mas genuíno. Na primeira semana, Maria trabalhou com eficiência silenciosa. Ela limpava cada cômodo com cuidado, organizava,
mantinha tudo impecável. Mas o que realmente transformou aquela cobertura foi a presença de Lina. A menina não ficava quieta por muito tempo. Ela explorava cada canto, fazia perguntas sobre tudo, enchia o silêncio com sua voz alegre. Valentino, que estava acostumado a passar dias inteiros sem ouvir uma palavra que não fosse de funcionários fazendo perguntas sobre trabalho, de repente se via envolvido em conversas sobre nuvens, passarinhos e desenhos animados. Tio Vale, por que você tem tantos livros? Lina perguntou no terceiro dia, apontando para a biblioteca que ocupava uma parede inteira da sala. Porque eu gosto de ler, ele respondeu, guiando a cadeira até onde ela estava. Você lê todos esses? A maioria, sim. Nossa, você deve ser muito inteligente, Valentino riu. Uma risada curta, quase surpresa, como se ele mesmo tivesse esquecido como fazer aquilo. Não sei se sou inteligente, apenas gosto de histórias. Eu também gosto. A mamãe me conta histórias antes de dormir. Você quer que eu conte uma para você? E assim, pela primeira vez em décadas, Valentino Montenegro ouviu uma história de princesas e dragões contada por uma criança de 5 anos que gesticulava exageradamente e mudava as vozes dos personagens. Foi a melhor história que ele havia escutado em muito tempo. Maria observava tudo da cozinha, onde limpava o balcão de granito. Ela ainda não sabia o que pensar daquela situação. Valentino era gentil, respeitoso, nunca fazia exigências absurdas. Mas ela conhecia bem o mundo. Sabia que homens ricos podiam ser perigosos, especialmente para mulheres em situação vulnerável como ela. Ainda assim, havia algo genuíno na forma como ele interagia com Lina. Ele não fingia interesse, não tolerava a presença da menina apenas por educação. Ele realmente parecia feliz, como se Lina trouxesse algo para sua vida que estava faltando há muito tempo. No quarto dia, Lina encontrou uma caixa de adesivos coloridos na mochila. Eram adesivos de flores, estrelas e borboletas que Maria havia comprado em uma loja de R$1. Tio Vale, posso decorar sua cadeira? Ela perguntou com os olhos brilhando. Valentino olhou para a cadeira motorizada que custava mais do que um carro popular. Decorar? Sim, com adesivos. Assim ela vai ficar mais bonita e alegre. Ele deveria dizer não. Aquela cadeira era importada, feita sob medida, valia uma fortuna. Mas quando olhou para o rosto esperançoso de Lina, as palavras simplesmente não saíram. Pode decorar. Lina gritou de alegria e começou a colar os adesivos com cuidado. Flores cor-de-rosa na lateral, estrelas douradas nos apoios de braço, borboletas coloridas no encosto. Quando terminou, a cadeira estava completamente diferente. Parecia a cadeira de uma criança, não de um milionário sério. E Valentino amou cada centímetro dela. Ficou linda, Lina declarou, admirando o próprio trabalho. Agora, quando as pessoas virem sua cadeira, vão sorrir. Maria se aproximou, preocupada. Senhor Valentino, eu posso tirar os adesivos. Lina não deveria ter feito isso sem permissão. Não, ele disse firme. Deixa assim, está perfeita. Naquela noite, depois que Maria e Lina foram embora, Valentino ficou olhando para a cadeira decorada. Era ridícula, infantil, completamente inadequada para um homem da sua posição. Mas também era a primeira vez que aquele objeto que o definia há tantos anos parecia ter vida própria. No dia seguinte, Lina trouxe um desenho que havia feito em casa. Era uma figura de palitinho em uma cadeira de rodas, com flores coloridas ao redor e um sol sorridente no céu. Esse é você, tio Vale, ela explicou, entregando o papel para ele. Valentino segurou o desenho com cuidado, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Está lindo, Lina. Muito obrigado. Pode colocar na geladeira. É onde a mamãe coloca meus desenhos. Pela primeira vez na vida, Valentino Montenegro colou um desenho infantil na porta da sua geladeira de inox de última geração. E todas as manhãs, quando ia buscar água, ele olhava para aquele desenho e sorria.
Maria começou a notar mudanças em Valentino. Ele sorria mais, falava mais, parecia menos distante, menos fechado em si mesmo. A cobertura, que antes era silenciosa e fria, agora tinha música infantil tocando baixinho, risadas de criança ecoando pelos corredores, vida pulsando entre aquelas paredes caras. Uma tarde, enquanto Lina desenhava no chão da sala, Maria estava limpando a estante de livros quando Valentino se aproximou. Maria, posso fazer uma pergunta? Ela olhou para ele, um pouco tensa. Claro. Você tem medo de mim? A pergunta a pegou desprevenida. Medo? Por quê? Porque eu percebo que você ainda mantém distância. É cuidadosa com tudo que diz, com tudo que faz. E eu entendo, considerando a situação. Mas quero que saiba que pode ficar tranquila. Eu nunca faria nada para prejudicar você ou Lina. Maria segurou o pano de limpeza com força, escolhendo as palavras com cuidado. Não é medo exatamente. É cautela. Eu aprendi a ser cautelosa, Sr. Valentino. Mulheres como eu não podem se dar ao luxo de confiar facilmente. Ele concordou, entendendo perfeitamente. Eu respeito isso. E vou provar que sou digno de confiança, mesmo que leve tempo. Nos dias seguintes, Valentino manteve a palavra. Ele respeitava os limites de Maria, nunca invadia seu espaço, nunca fazia perguntas invasivas. Lentamente ela começou a relaxar. Começou a ver que ele realmente era apenas um homem solitário que encontrou um pouco de alegria na presença de uma criança. E algo mais começou a acontecer. Algo que nenhum deles esperava. 3 semanas se passaram e a rotina estava estabelecida. Maria chegava todas as manhãs às 8 horas. Lina vinha pulando ao lado e Valentino já estava acordado esperando. Ele nunca admitiu em voz alta, mas aquelas visitas diárias haviam se tornado a melhor parte do seu dia. Lina tinha o hábito de correr até ele assim que entrava, contando tudo o que havia acontecido desde o dia anterior. Valentino ouvia cada palavra com atenção genuína, fazendo perguntas, sorrindo com as histórias engraçadas, demonstrando interesse real pela vida daquela menina. Tio Vale, você sabia que a dona Lourdes, nossa vizinha, tem um gato que só tem 3 pernas? Lina contou animada em uma segunda-feira. É mesmo? E como ele se chama? Tripé, por causa das 3 patas. Ele é muito legal, mas a mamãe não deixa eu ter um gato. E por que não? Porque o apartamento é muito pequeno e a gente mal tem dinheiro para comida. A sinceridade brutal de Lina sempre pegava Valentino de surpresa. Ela não tinha filtros, não sabia mentir ou esconder a realidade. Maria ficou vermelha de vergonha ao ouvir a filha falando sobre dinheiro, mas Valentino apenas sorriu com gentileza. Entendo. Ter um animal de estimação é uma grande responsabilidade mesmo. Mais tarde, enquanto Lina desenhava, Valentino chamou Maria para uma conversa particular no escritório. Maria, preciso falar sobre algo importante. Ela sentiu o estômago apertar. Será que ele ia dispensá-las? Será que havia feito algo errado? Sim, senhor. Notei que Lina não está frequentando escola. Ela tem idade para estar no 1º ano, não? Maria baixou os olhos envergonhada. Sim, ela tem. Mas as escolas públicas próximas de onde moramos estão lotadas. Consegui vaga em uma que fica muito longe, mas eu não tenho como levar e buscar ela todo dia por causa do trabalho. E não tenho dinheiro para pagar escola particular. E se eu cuidasse disso? Como assim? Eu conheço uma escola excelente aqui perto. Posso matricular a Lina e pagar todas as despesas. Transporte, material, uniforme, tudo. Maria sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Senhor Valentino, eu não posso aceitar isso. Já está fazendo demais por nós. Por favor, não veja como caridade. Veja como investimento. Lina é uma criança incrível. Ela merece a melhor educação possível. Mas por quê? Por que está fazendo tudo isso? Valentino ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Porque pela primeira vez em muitos anos eu acordo animado para começar o dia.
porque quando escuto a risada de Lina enchendo a casa, eu lembro que a vida pode ser leve. E porque vocês duas me deram algo que eu achei que nunca teria, companhia verdadeira. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Maria. Eu não sei o que dizer. Diga sim, deixe eu fazer isso por ela, por vocês. Maria enxugou as lágrimas com as costas da mão. Está bem, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que você me deixe pagar de volta algum dia, quando eu tiver condições, mesmo que demore anos. Valentino sorriu. Combinado. Uma semana depois, Lina estava matriculada na Escola Girassol, uma instituição particular conhecida por sua excelência. Ela ganhou uniforme novo, mochila nova, material completo. No primeiro dia de aula, estava tão empolgada que mal conseguia ficar parada. Tio Vale, eu vou aprender a ler e a escrever, e matemática também. Você vai ser a melhor aluna da turma, tenho certeza. E vou fazer amigos, muitos amigos. Valentino sentiu uma pontada de inveja. Lina tinha tanta facilidade para fazer amigos, para se conectar com as pessoas, algo que sempre foi impossível para ele. As semanas foram passando e a vida foi mudando para todos. Lina chegava da escola cheia de histórias para contar. Valentino ouvia tudo com atenção, ajudava com as lições de casa, ensinava palavras novas, explicava conceitos que ela não entendia. Maria observava tudo com um misto de gratidão e confusão. Ela não conseguia entender como um homem tão rico, tão distante do mundo dela, podia ser tão gentil, tão presente na vida de uma criança que não tinha nada a ver com ele. Uma tarde, enquanto Lina estava na escola e Maria limpava a sala, Valentino a chamou. Maria, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Pode. O pai de Lina, ele está presente na vida dela? Maria ficou tensa imediatamente. Não. Ele foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Nunca mais apareceu. Sinto muito. Não precisa. Eu e Lina estamos bem sozinhas. Não precisamos dele. Mas a voz dela tremeu um pouco ao dizer isso, revelando uma dor antiga que ainda não havia cicatrizado completamente. Você é uma mãe incrível, Valentino disse com sinceridade. Lina tem muita sorte de ter você. Obrigada. E ela tem sorte de ter você também. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Porque a verdade era que Valentino havia se tornado muito mais do que um patrão. Ele era uma presença constante na vida de Lina. Alguém que se importava, que estava lá, que fazia diferença. Mais tarde naquela semana, Lina estava fazendo uma atividade da escola sobre família. Ela precisava desenhar as pessoas importantes da sua vida. Desenhou a mãe primeiro, com cabelos compridos e um sorriso grande. Depois, desenhou a si mesma, pequenininha, ao lado de Maria. Então, sem hesitar, desenhou Valentino. Na cadeira de rodas, com adesivos coloridos, um sorriso no rosto. Quando a professora perguntou quem era, Lina respondeu com naturalidade. É o tio Vale. Ele é minha família também. A professora não fez perguntas. Apenas elogiou o desenho bonito. Mas quando Lina mostrou o trabalho para Valentino, ele precisou de um momento para se recompor. Porque naquele desenho simples, feito com lápis de cor e canetinha, havia algo que ele nunca teve: pertencimento. Ele fazia parte de algo, de uma família improvável, não convencional, mas real. E isso significava mais do que qualquer conquista profissional, mais do que qualquer prêmio, mais do que todo o dinheiro que havia acumulado. Naquela noite, sozinho na cobertura silenciosa, Valentino olhou para o desenho colado na geladeira e deixou as lágrimas caírem livremente. Letícia Montenegro não havia visitado o sobrinho em meses. Aos 58 anos, ela era uma mulher elegante, de postura rígida e olhar penetrante. Havia criado Valentino desde os 9 anos, depois que os pais morreram em um acidente de carro. Ela o amava profundamente, mas esse amor vinha embrulhado em camadas de proteção que às vezes sufocavam.
Naquela quinta-feira, ela decidiu fazer uma visita surpresa. Tinha chaves da cobertura e não achou necessário avisar. Quando entrou, ouviu vozes vindas da sala, vozes que não reconheceu. Letícia caminhou silenciosamente pelo corredor e parou na porta da sala. O que viu a deixou paralisada. Valentino estava no chão. Ele havia saído da cadeira e estava sentado no tapete macio, cercado por blocos de montar coloridos. Ao lado dele, uma menina pequena construía uma torre, rindo toda vez que os blocos caíam. E uma mulher de uniforme de limpeza estava organizando alguns livros na estante, mas de vez em quando olhava para a cena com um sorriso suave. "Cuidado, Lina! Essa torre está ficando muito alta", Valentino avisou, mas estava sorrindo. "Eu consigo, tio Vale. Olha só." A torre desabou com um estrondo de plástico colorido. Lina caiu na gargalhada e Valentino riu junto, um som que Letícia não ouvia há anos. "Quem são vocês?" Letícia perguntou com voz dura. Maria se virou imediatamente assustada. Lina olhou para a mulher estranha com curiosidade. E Valentino fechou os olhos, já sabendo que problemas estavam a caminho. "Tia Letícia", ele disse, tentando manter a voz calma. "Não sabia que viria hoje." Claramente. Ela entrou na sala com passos firmes, olhando tudo com desaprovação. "O que está acontecendo aqui?" Maria se levantou rapidamente, alisando o uniforme. "Eu sou Maria, senhor. Quer dizer, senhora, trabalho aqui como faxineira." "E essa criança? Por que há uma criança na casa do meu sobrinho?" "É minha filha, Lina. O senhor Valentino autorizou que eu a trouxesse." Letícia olhou para Valentino sem acreditar. "Você autorizou? Valentino, posso falar com você em particular?" Ele suspirou, sabendo que não havia como evitar aquela conversa. "Maria, pode levar Lina para a cozinha? Preparem um lanche." Maria concordou rapidamente, pegando Lina pela mão. A menina olhou para trás, preocupada. "Tio Vale está com problema?" "Não, querida. Vai ficar tudo bem." Assim que ficaram sozinhos, Letícia explodiu. "O que você está pensando? Permitir que uma funcionária traga a filha para trabalhar? Isso é completamente inadequado." "Não é inadequado. É um acordo que fizemos." "Um acordo? Valentino, você não pode misturar sua vida pessoal com funcionários. Isso nunca acaba bem." "Tia, você não entende." "Eu entendo perfeitamente. Essa mulher está se aproveitando de você." Ela viu um homem rico e solitário e percebeu uma oportunidade. As palavras da tia eram dolorosas. "A Maria não é assim. Ela é uma pessoa digna, trabalhadora. É o que todos dizem. Valentino, eu já vi isso acontecer antes. Lembra da Fernanda, da Camila? Todas se aproximaram de você fingindo interesse e no final só queriam seu dinheiro. A Maria é diferente." "Não é, e essa farsa de trazer a filha é a tática mais antiga do mundo. Use uma criança fofa para amolecer seu coração, ganhar sua confiança e depois... Chega!" Valentino gritou e Letícia ficou em silêncio, chocada. Ele nunca havia gritado com ela. "A Lina não é uma tática. Ela é uma criança de 5 anos que me trata como uma pessoa normal, que não tem medo da minha cadeira, que não sente pena de mim. Você sabe quando foi a última vez que alguém fez isso?" Letícia respirou fundo, tentando se acalmar. "Eu entendo que você se sente solitário, meu querido, mas existem formas melhores de lidar com isso. Terapia, grupos de apoio. Eu não preciso de terapia. Preciso de companhia verdadeira. E foi isso que Lina e Maria me deram." "Você está se iludindo. Essa mulher está usando a filha para manipular você emocionalmente. A Maria mal fala comigo. Ela é profissional, respeitosa, mantém distância. Se ela quisesse me manipular, não seria assim." Letícia se sentou na poltrona, massageando as têmporas. "Valentino, eu só quero proteger você. Você é tudo que eu tenho. E eu agradeço por isso, tia. Mas não preciso de proteção contra pessoas que só querem me fazer bem. Você não pode saber as intenções reais delas." "Posso sim, porque pela primeira vez em anos eu não me sinto invisível nesta casa. Eu me sinto
vivo. As palavras ficaram suspensas no ar. Letícia olhou para o sobrinho e viu algo no rosto dele que não via há muito tempo. Esperança, vida, cor em bochechas que sempre foram pálidas de solidão. Mas o medo era mais forte que qualquer evidência. Eu vou investigar essa mulher, Letícia disse com firmeza. Vou descobrir tudo sobre ela. E se eu encontrar qualquer coisa suspeita, você não vai encontrar nada, porque não há nada para encontrar. Letícia se levantou e caminhou até a porta. Espero que você esteja certo, Valentino, porque se estiver errado, quem vai sofrer é você. E eu não vou permitir que isso aconteça de novo. Ela saiu batendo a porta. Valentino ficou sozinho na sala, com os blocos de montar espalhados pelo chão e o som da voz de Lina vindo da cozinha. Minutos depois, Maria apareceu na porta, hesitante. Senhor Valentino, se for causar problemas com sua família, eu posso procurar outro emprego. Eu não quero... Não, ele interrompeu com firmeza. Você e Lina ficam. Minha tia vai ter que aceitar. Mas no fundo, Valentino sabia que aquilo estava longe de terminar. A investigação de Letícia durou uma semana. Ela contratou um detetive particular que revirou a vida de Maria de ponta a ponta. E quando os resultados chegaram, Letícia ficou frustrada. Maria Bento Farias era exatamente quem dizia ser. Faxineira há 8 anos, sem dívidas significativas, sem histórico criminal, sem relacionamentos suspeitos. Pagava o aluguel em dia quando conseguia, às vezes atrasava quando o dinheiro faltava. Participava de bazar beneficente na igreja do bairro. Era conhecida como trabalhadora, honesta e dedicada à filha. Não havia absolutamente nada de errado com ela, mas Letícia não se convenceu. Na sua experiência, pessoas sempre tinham segundas intenções. Sempre. Especialmente quando um homem rico e vulnerável estava envolvido. Ela voltou à cobertura em uma tarde de sexta. Desta vez, tocou a campainha. Maria atendeu, e Letícia percebeu o desconforto imediato no rosto da mulher. Boa tarde. Vim falar com meu sobrinho. Ele está no escritório. Vou avisá-lo. Não precisa. Eu sei o caminho. Letícia entrou sem esperar autorização. Lina estava sentada no sofá, fazendo lição de casa. Quando viu Letícia, a menina sorriu educadamente. Oi, você é a tia do tio Vale? Letícia olhou para aquela criança e tentou não se deixar encantar pelo sorriso inocente. Sou sim. Meu nome é Lina. Prazer em conhecer. A educação da menina pegou Letícia de surpresa. Ela esperava uma criança mal educada, mimada talvez, mas Lina era polida com bons modos. O prazer é meu. Valentino apareceu na porta do escritório. Tia Letícia, de novo sem avisar? Precisamos conversar, em particular. Ele suspirou, mas acenou para o escritório. Letícia entrou e fechou a porta atrás de si. Investiguei a Maria. Ela começou sem rodeios. Valentino fechou os olhos, controlando a raiva. Claro que investigou. E não encontrei nada. Nada mesmo. Ela é limpa. Eu avisei. Mas isso não significa que as intenções dela sejam puras, Valentino. Pessoas podem ser muito boas em esconder quem realmente são. Ou talvez, apenas talvez, ela seja exatamente quem aparenta ser. Uma mãe trabalhadora tentando dar o melhor para a filha. Letícia se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Eu sei que você se afeiçoou à menina, e eu entendo. Ela é doce, educada, mas você não pode deixar suas emoções nublarem seu julgamento. Minhas emoções não estão nublando nada. Pela primeira vez em anos, eu estou sentindo emoções reais. E isso é bom, tia. Isso é saudável. Ou é perigoso? Valentino, você sabe como o mundo funciona. Você sabe que pessoas vão tentar se aproveitar de você. E você sabe que nem todo mundo é assim. Mas você escolhe ver o pior em todos. Letícia ficou em silêncio, atingida pelas palavras, porque ele tinha razão. Depois de tantas decepções, tantas traições, ela havia perdido a capacidade de confiar em alguém novo.
Eu só quero proteger você, ela disse com a voz mais suave. Eu sei, mas às vezes proteção demais sufoca. Às vezes você precisa deixar eu viver minha vida, mesmo que isso signifique correr riscos. E se você se machucar, então eu vou me curar, como sempre fiz. Mas não vou viver com medo para sempre. Letícia olhou para o sobrinho e viu a determinação nos olhos dele. Valentino sempre foi teimoso, mesmo quando criança. Quando decidia algo, era quase impossível fazê-lo mudar de ideia. Está bem, ela disse finalmente. Eu vou tentar aceitar isso. É tudo que peço. Mas ambos sabiam que aceitar não seria fácil. Nos dias seguintes, Letícia começou a aparecer com mais frequência. Sempre encontrava desculpas. Precisava trazer documentos, queria almoçar com o sobrinho, tinha que discutir questões da fundação. Mas a verdade era que ela estava observando, estudando Maria e Lina, procurando sinais de falsidade, de manipulação, de interesse escondido. E, para sua frustração, não encontrava nada. Maria trabalhava com dedicação, nunca pedia nada além do combinado, mantinha distância respeitosa de Valentino. Lina era espontânea, carinhosa, completamente natural em suas interações. Não havia cálculo, não havia performance, era tudo genuíno. Isso incomodava Letícia mais do que qualquer evidência de golpe, porque significava que ela estava errada. E Letícia Montenegro não gostava de estar errada. Uma tarde, Letícia chegou mais cedo do que de costume. Valentino não estava em casa, havia saído para uma reunião. Apenas Maria e Lina estavam lá. Maria estava limpando as janelas da sala quando ouviu a campainha. Quando abriu e viu Letícia, seu coração disparou. Boa tarde, senhora. Boa tarde, Maria. Valentino está? Não, senhora. Ele saiu para uma reunião. Deve voltar em 1 hora. Letícia poderia ter ido embora, mas em vez disso, ela entrou. Vou esperar. Maria ficou tensa. Estar sozinha com aquela mulher que claramente não gostava dela era desconfortável. Lina estava na cozinha, comendo biscoitos e desenhando. Quando viu Letícia entrar, sorriu. Oi, tia, quer ver meu desenho? Letícia olhou para o papel. Era um desenho de 3 pessoas. Uma mulher, uma menina e um homem em uma cadeira de rodas. Todos de mãos dadas, com um sol gigante no céu. Quem são essas pessoas? Letícia perguntou, embora já soubesse a resposta. Somos eu, minha mãe e o tio Vale. Nós somos uma família. Família. Aquela criança realmente acreditava nisso. Lina, vai brincar no seu quarto, Maria disse com voz firme. Mas mamãe, agora. A menina pegou os desenhos e saiu, sentindo a tensão no ar. Maria e Letícia ficaram sozinhas na cozinha. O silêncio era pesado. Você precisa parar com isso, Letícia disse finalmente. Parar com o quê? Com essa fantasia de família. Você está colocando ideias na cabeça da sua filha, ideias perigosas. Maria sentiu a raiva subir, mas manteve a voz calma. Eu não coloquei nada na cabeça dela. Ela é uma criança. Crianças criam laços facilmente. Laços que vão ser quebrados quando essa situação toda acabar. E quem disse que vai acabar? Letícia deu um passo à frente, os olhos duros. Porque sempre acaba. Você acha que é a primeira pessoa que tenta se aproximar de Valentino, que tenta ganhar a confiança dele usando compaixão ou amizade? Eu não estou tentando nada. Estou apenas fazendo meu trabalho. Fazendo seu trabalho? Você deixa sua filha passar horas com ele, permite que ela o chame de tio, aceita que ele pague a escola dela. Isso não é apenas fazer seu trabalho, Maria. Ele ofereceu. Eu não pedi nada disso. Mas aceitou facilmente, não foi? Maria sentiu as lágrimas queimarem, mas não ia dar a Letícia a satisfação de vê-la chorar. Eu aceitei porque minha filha merece uma chance melhor na vida. Porque eu trabalho desde os 15 anos e nunca consegui dar para ela o que ela merece. Então sim, quando alguém ofereceu ajuda, eu aceitei. Mas não por mim, por ela. E Valentino? O que ele ganha com isso? Companhia. Alguém que o trate como pessoa,
não como um homem rico em uma cadeira de rodas, alguém que não fuja dele ou sinta pena. Você não entende o que está fazendo com ele. Está dando esperanças de algo que nunca vai acontecer. Que esperanças? Eu nunca prometi nada, nunca dei a entender nada. Letícia ficou em silêncio, estudando Maria com olhos penetrantes. Você sabe que ele está se apaixonando, não sabe? Maria ficou paralisada. O quê? Não só por você, pela ideia de vocês, pela fantasia de ter uma família, de não estar sozinho. E quando essa bolha estourar, vai destruir ele. Maria sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eu não sabia. Agora sabe. Então precisa decidir. Vai continuar alimentando essa fantasia ou vai fazer a coisa certa e se afastar antes que seja tarde demais? Letícia saiu da cozinha, deixando Maria sozinha com o peso daquelas palavras. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Ficou olhando para Lina, que dormia tranquilamente ao seu lado, e pensou em tudo que Letícia havia dito. Será que estava sendo egoísta? Será que estava aproveitando da solidão de Valentino? Será que Lina ia sofrer quando tudo acabasse? As perguntas voltavam em sua mente sem resposta. No dia seguinte, Maria estava diferente. Mais quieta, mais distante. Valentino percebeu imediatamente. Maria, está tudo bem? Sim, senhor. Só cansada. Mas ele conhecia a mentira quando via. Havia algo errado. Lina também estava mais quieta, como se sentisse a tensão da mãe e não soubesse como reagir. A semana passou em um clima estranho. Maria mantinha distância, evitava conversas longas, terminava o trabalho e ia embora o mais rápido possível. Valentino sentia o afastamento como uma dor física. Na sexta-feira, ele não aguentou mais. Maria, preciso falar com você. É sobre minha tia, não é? Ela parou de limpar e olhou para ele. Ela disse algumas coisas que me fizeram pensar. Que coisas? Maria escolheu as palavras com cuidado. Que talvez eu esteja fazendo mal para você, que estou dando esperanças de algo que não existe. Valentino sentiu o coração apertar. Esperanças de quê? De família, de pertencimento, de não estar sozinho. Ele ficou em silêncio por um longo momento. E se eu disser que essas esperanças são reais? Maria olhou para ele surpresa. Senhor Valentino, eu sei que parece loucura. Eu sei que não faz sentido. Mas nestes meses vocês duas se tornaram a melhor parte da minha vida e não quero que isso acabe. Mas tem que acabar, mais cedo ou mais tarde. Essa situação não é sustentável. Por que não? Porque somos de mundos diferentes. Porque sua tia está certa. Isso é apenas uma fantasia. E se não for? E se pudermos construir algo real? Maria balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Eu não posso fazer isso. Não posso deixar Lina se apegar mais ainda, só para ela sofrer quando tudo desmoronar. Não vai desmoronar. Vai sim, sempre desmorona para pessoas como eu. Valentino estendeu a mão, mas Maria recuou. Eu preciso ir, preciso pensar. Ela pegou Lina pela mão e saiu, deixando Valentino sozinho em um silêncio que parecia ainda mais pesado do que antes. Naquela noite, ele finalmente enfrentou Letícia. Ela estava em sua própria casa, quando Valentino apareceu sem avisar. A expressão no rosto dele era de fúria contida. O que você disse para Maria? Letícia não se surpreendeu. Ela sabia que essa conversa chegaria. A verdade disse que ela está te dando falsas esperanças, que essa fantasia de família vai acabar machucando todo mundo. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito. Sou sua tia, sua responsável. Eu sou um homem de 42 anos. Não preciso de responsável. Letícia se levantou, enfrentando o sobrinho. Precisa sim, porque você está cego. Cego pela solidão, pelo desespero de ter alguém que te trate bem. Não estou cego. Estou vendo claramente pela primeira vez em anos. Está vendo o quê?
uma faxineira e uma criança que vão desaparecer da sua vida assim que algo melhor aparecer? Maria, não é assim. Como você sabe? Você mal conhece ela. Eu conheço, eu sei quem ela é. E sei que é a única pessoa que me fez sentir humano novamente. Letícia ficou em silêncio, atingida pelas palavras. Valentino! Eu estava morrendo, tia, não fisicamente, mas por dentro. Cada dia era igual ao outro, vazio, sem sentido. E então Lina apareceu e me pediu para dançar, e tudo mudou. As lágrimas começaram a cair pelo rosto dele. Ela me tratou como uma pessoa, não como um coitado. E Maria trabalha mais duro do que qualquer pessoa que conheci. Nunca pediu nada, nunca se aproveitou. Apenas aceitou minha ajuda porque queria o melhor para a filha. Letícia sentiu algo se quebrar dentro dela. Eu só quero te proteger. Então me proteja me deixando ser feliz. Me proteja permitindo que eu tenha a família que sempre quis. Ele virou a cadeira e saiu, deixando Letícia sozinha com o peso de suas próprias ações. 3 dias se passaram em silêncio. Maria não apareceu para trabalhar, não atendeu ligações, simplesmente desapareceu. Valentino estava desesperado. Pensou em ir até a casa dela, mas não tinha o endereço. Pensou em contratar alguém para procurá-la, mas isso pareceria invasivo demais. Ele estava preso em sua própria cobertura, cercado pelo silêncio que antes era normal, mas agora parecia insuportável. Foi Letícia quem finalmente tomou uma decisão. Ela encontrou o endereço de Maria através da empresa de limpeza. Não disse nada para Valentino. Simplesmente foi. O bairro era humilde, bem diferente do mundo de luxo que Letícia estava acostumada. Casas pequenas, ruas estreitas, crianças brincando na calçada. Ela encontrou o número e bateu na porta. Maria atendeu com os olhos vermelhos de tanto chorar. Senhora Letícia, posso entrar? Maria hesitou, mas abriu espaço. O apartamento era minúsculo. Um quarto, uma sala que servia também como cozinha, um banheiro pequeno, mas estava limpo, organizado, com toques de carinho em cada detalhe. Lina estava sentada no chão, desenhando em silêncio. Quando viu Letícia, não sorriu como costumava fazer. Oi, ela disse baixinho. Oi, Lina. Maria mandou a menina para o quarto. As 2 mulheres ficaram sozinhas. Eu vim pedir desculpas, Letícia disse sem rodeios. Maria piscou, surpresa. O quê? Eu estava errada. Sobre você, sobre suas intenções, sobre tudo. Senhora, Por favor, me deixe terminar. Letícia respirou fundo. Passei a vida protegendo Valentino, vendo pessoas se aproveitarem dele, o machucarem, o tratarem como algo menos que humano, e isso me deixou amarga, desconfiada. Eu esqueci que ainda existe bondade no mundo. As lágrimas voltaram aos olhos de Maria. Você só estava protegendo ele. Estava, mas protegendo da pessoa errada, porque você e sua filha, vocês deram para ele algo que eu nunca consegui dar, alegria verdadeira. Maria enxugou as lágrimas. Eu não quero machucar ele. Nunca quis. Eu sei, e é por isso que estou aqui, para pedir que volte, que dê uma chance para essa família que vocês estão construindo. Mas é loucura. Somos de mundos tão diferentes. E daí? Amor não conhece classe social, Maria. Não conhece dinheiro ou posição. Apenas conhece o coração. Maria ficou em silêncio, processando aquelas palavras vindas da última pessoa que esperava ouvi-las. E se der errado? E se der certo? Você vai privar Lina de ter um pai? Vai privar Valentino de ter a família que ele sempre sonhou? Vai privar a si mesma de ser feliz? Naquele momento, Lina apareceu na porta do quarto, segurando um desenho nas mãos. Mamãe, eu fiz um desenho para o tio Vale. Podemos levar para ele? Maria olhou para a filha, para o desenho cheio de cores e amor, e então para Letícia. E finalmente, pela primeira vez em dias, ela sorriu. Sim, meu amor, vamos levar. Quando chegaram à cobertura,
Valentino estava na janela, olhando para a cidade com expressão vazia. Quando ouviu a campainha, seu coração acelerou. Ele abriu a porta e viu as três ali, Maria, Lina e Letícia, juntas. Lina pulou no colo dele, abraçando com força. Tio Vale, eu senti tanta saudade. Valentino segurou a menina, as lágrimas caindo livremente. Eu também, pequena. Eu também. Maria se aproximou, hesitante. Senhor Valentino, eu sinto muito. Por tudo. Não, eu que sinto. Eu deveria ter sido mais claro sobre o que sinto, sobre o que quero. E o que você quer? Ele olhou para ela com intensidade. Quero que vocês fiquem, não como funcionária e patrão, mas como família, de verdade. Maria sentiu as lágrimas voltarem. Eu quero isso também. Letícia observou tudo da porta, um sorriso suave nos lábios. Lina puxou Valentino pelo braço. Tio Vale, você é meu herói, sabia? Lina disse com um sorriso enorme. Valentino não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou aquela menina que havia mudado tudo. Aquela menina que o havia visto quando ninguém mais via. Que o havia chamado para dançar quando todos o evitavam. Maria se juntou ao abraço. Letícia também. E ali, naquele apartamento que sempre foi silencioso e vazio, finalmente havia vida. Havia amor. Havia família. Porque às vezes as melhores histórias começam com um simples convite para dançar. E às vezes uma única dança pode reescrever vidas inteiras. 5 anos depois, a cobertura no Alto de Pinheiros estava irreconhecível. Desenhos de Lina cobriam a geladeira, livros infantis espalhados pelo sofá, tênis pequenos largados na entrada, uma bicicleta rosa encostada na parede do corredor. Valentino acordou com o cheiro de bolo vindo da cozinha. Maria estava em frente ao fogão, o cabelo preso em um coque bagunçado, vestindo uma camiseta velha dele. Bom dia, ele disse aproximando-se. Maria se virou e sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar. Bom dia, amor. Dormiu bem? Ele segurou a mão dela e puxou para um beijo rápido. Depois de 3 anos casados, aqueles gestos simples ainda eram mágicos. Cadê a Lina? Ainda dormindo. Ficou até tarde terminando o projeto de ciências. Valentino foi até o quarto, que antes era um escritório vazio. Lina estava enrolada no cobertor, apenas os cachos espalhados pelo travesseiro visíveis. Lina, acorda, tem bolo. Ela abriu um olho, sonolenta. Bolo de chocolate? Será que existe outro? Lina pulou da cama e jogou os braços ao redor do pescoço dele. Bom dia, pai. Aquela palavra ainda derretia Valentino por completo. Ele havia adotado Lina oficialmente 2 anos atrás. O juiz havia perguntado se ela concordava com a adoção e ela havia respondido: ele já é meu pai desde sempre, só estamos deixando oficial. Não havia um olho seco naquela sala. Durante o café da manhã, Lina contou empolgada sobre o projeto de ciências. E depois da escola, a tia Letícia vai me buscar para ir ao cinema. Ela disse com a boca cheia de bolo. Engole primeiro para depois falar, Maria repreendeu gentilmente. Letícia havia se transformado completamente. Depois de aceitar Maria e Lina na família, tornou-se a avó que nunca tiveram. Levava Lina para passeios, ajudava com lições de casa, comparecia a todas as apresentações escolares. Posso convidar a Júlia para dormir aqui hoje? Lina perguntou. Júlia era a melhor amiga dela desde o 1º ano na escola Girassol. Claro, mas vocês precisam prometer que vão dormir em algum momento da noite, Valentino disse com tom de brincadeira. Depois do café, enquanto Lina assistia desenhos, Maria e Valentino ficaram na varanda. Ela se acomodou no colo dele. Você está feliz? Ele perguntou baixinho. Mais do que imaginei ser possível. Eu estava pensando sobre aquela conversa que tivemos semana passada. Maria levantou a cabeça para olhá-lo. Sobre ter outro filho? Eu sei que você disse que precisava pensar, mas eu já pensei. O coração dele acelerou. E eu acho que Lina adoraria ter um irmãozinho ou irmãzinha.
Valentino sentiu os olhos arderem de emoção. Sério? Sério? Mas tem uma condição, que você pare de me perguntar isso a cada 3 dias. Quando acontecer, acontece. Ele riu e a puxou para um beijo longo. Lina apareceu na porta da varanda, cobrindo os olhos dramaticamente. Eca, vocês não cansam de ficar se beijando? Nunca, Maria respondeu rindo. Quando eu crescer, nunca vou beijar ninguém. É muito nojento. Vai sim, Valentino disse. E vou ter que afastar todos os garotos da porta. Pai, eu tenho 10 anos, não vou namorar nunca. Eles riram juntos e Lina veio se juntar ao abraço. Os 3 ficaram ali, enquanto o sol da manhã iluminava a varanda. Mais tarde, Letícia chegou para buscar Lina. Trazia sacolas de presente, como sempre. Tia, você estraga demais essa menina. Valentino reclamou, mas estava sorrindo. É privilégio de avó estragar neto. Lina pegou as sacolas curiosa. Um livro, o novo da série que eu estava querendo. Depois que as duas saíram, Maria e Valentino passaram a tarde no sofá. Ela deitou com a cabeça no colo dele. Você lembra do dia em que nos conhecemos? Maria perguntou. Como se fosse ontem. Lina me pedindo para dançar no meio daquele evento cheio de gente snob. Eu fiquei apavorada. Achei que você ia mandar me demitir. E eu achei que estava sonhando. Ninguém nunca havia me tratado daquele jeito. Maria se virou para olhá-lo. Lina sempre soube ver as pessoas pelo que realmente são, não pelo que aparentam. Eu era tão infeliz antes de vocês, ele confessou. Não percebia o quanto estava apenas existindo, não vivendo. E agora? Agora eu acordo todos os dias grato. Grato por ter você, por ter Lina, por ter uma família. Maria subiu e o beijou com ternura. Eu também sou grata. Você nos deu tanto. Não, vocês que me deram tudo. Vocês me deram vida. Quando a noite chegou e Lina voltou com Letícia, a menina contou tudo sobre o filme que havia assistido. Júlia chegou logo depois e as duas correram para o quarto. Durante o jantar, com todos reunidos ao redor da mesa, Valentino olhou para aquelas pessoas e sentiu o peito apertar de emoção. Maria ao seu lado, Lina falando animadamente, Letícia sorrindo com carinho. Aquilo era família. Aquilo era amor. Em que você está pensando? Maria perguntou baixinho. Em como sou sortudo. Nós todos somos. Depois do jantar, Valentino e Maria foram para a varanda novamente. Você acha que Lina vai se lembrar de tudo isso quando crescer? Ele perguntou. Vai. E vai contar para os filhos dela sobre o pai que a amou incondicionalmente. Eu tinha obrigação, desde o momento em que ela me pediu para dançar. Maria apoiou a cabeça no ombro dele. Sabe o que é engraçado? Eu passei tanto tempo com medo de que você fosse embora, de que percebesse que poderia ter alguém melhor. Você é do meu mundo. Você é o meu mundo inteiro. Quando foram dormir, Valentino passou pelo quarto de Lina. As meninas haviam finalmente apagado. Ele entrou silenciosamente e ajeitou o cobertor sobre ela, beijando a testa dela com carinho. Boa noite, minha princesa, ele sussurrou. Na cama, abraçado a Maria, Valentino pensou em como a vida era imprevisível. Como um simples momento podia mudar tudo. Ele havia passado 40 anos acreditando que estava destinado à solidão. E então Lina apareceu, com seu vestido simples e seu sorriso luminoso, e provou que ele estava errado. O amor não via cadeiras de rodas, não via diferenças sociais, não via obstáculos. O amor apenas via pessoas, via corações. E naquela noite, cercado pelas pessoas que amava, Valentino finalmente compreendeu a verdade mais importante. Ele não era definido pela cadeira, não era definido pelo dinheiro, era definido pelo amor que dava e recebia, e nesse aspecto era o homem mais rico do mundo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.